Nas profundezas do Sistema Solar, repousa um misterioso corpo celeste, ainda envolto em inúmeras especulações e mistérios. A poderosa lua de Saturno, Titã. Graças às primeiras e até agora únicas fotos enviadas para a Terra deste mundo bizarro, podemos agora deslumbrar paisagens incríveis de Titã, desde enigmáticos lagos de metano líquido até colossais montanhas que nos deixam maravilhados. Essas imagens únicas nos proporcionam uma amostra de todos os mistérios que essa lua ainda esconde. Foi em 14 de janeiro de 2005, a sonda Huygens atravessou o denso véu de nuvens de Titã, revelando um mundo nunca antes visto pelos olhos humanos. Ela enviou conjuntos de dados revolucionários para a espaçonave Cassini, levando a maior entendimento do maior companheiro de Saturno a um novo patamar. E embora a Huygens tenha resistido às condições extremas da gigantesca lua gelada por apenas 72 minutos, esse curto período foi suficiente para iluminar este corpo celeste como nunca havia sido antes. Desde então, Titã nunca mais foi examinada de perto novamente. As imagens capturadas naquele momento ainda é a melhor e mais reveladora impressão da superfície de Titã, mais de 18 anos depois. Antes disso, nenhum especialista poderia afirmar com absoluta certeza quais estruturas e formações inimagináveis se revelariam atrás da faixa de nuvens opacas. Será que Huygens colidiria com um oceano profundo ou afundaria em um poço de areia movediça? Embora Titan já estivesse adicionada a AOS Mapas Estelares em 1655, uma coisa era certa. A maior lua de Saturno ainda se assemelhava a um enigma colossal. Além das breves passagens das sondas Pioneer 11 e das duas irmãs Voyager, apenas pouquíssimas descobertas sobre esse satélite natural haviam sido coletadas até então. Embora as espaçonaves anteriores tenham capturado algumas imagens de Titã, a atmosfera impenetrável do satélite natural de Saturno impossibilitava a determinação de detalhes de sua superfície. Assim, os dados rudimentares coletados na época se limitavam à atmosfera, composição, tamanho, massa e período orbital do corpo celeste. Cerca de 25 anos depois, finalmente chegou o momento após as sondas Cassini e Huygens terem deixado nosso planeta azul, em 15 de outubro de 1997, e entrado em órbita ao redor de Saturno em julho de 2004. E após o pouso da Huygens na superfície de Titã, uma coisa ficou imediatamente clara. Essa lua, que à primeira vista parece tão irreal e estranha, é na verdade o gêmeo cósmico da Terra. Sim, você ouviu certo. Nenhum outro corpo celeste do Sistema Solar se assemelha tanto à nossa casa terrestre quanto à lua de Saturno, Titã. No entanto, isso não significa que os dois objetos sejam similares em termos de composição material, o que confere a Titã o status de gêmeo da Terra. Por exemplo, neste mundo remoto, encontramos um panorama quase parecido com o da Terra, composto por inúmeros cursos de rios, vastos mares, diversas elevações e muitos vales, enquanto a face terrestre é formada principalmente pela influência da água. Essa planície em Titã é dominada pelo metano. O metano está presente na Lua em forma líquida, sujeito a um ciclo superior de evaporação e precipitação, e molda significativamente a superfície de Titã. O fato de que os hidrocarbonetos na Lua de Saturno podem existir em forma líquida se deve às temperaturas extremamente frias que prevalecem na superfície dessa lua gelada. O termômetro lá cai para uma média de 190 graus Celsius abaixo de zero, e isso é o que abre caminho para os gigantescos oceanos de metano. No entanto, também coloca um fim à existência de vida como a conhecemos, pois é simplesmente muito frio para tal na Lua. Apesar disso, os especialistas de forma alguma descartam a possibilidade de o corpo celeste abrigar os precursores da vida em rochas e dunas. As fotos do local de pouso de Huygens revelaram uma planície cinza e laranja cheia de inúmeros caroços. No entanto, contrariamente à primeira suposição, estes não são rochas, mas gelo e hidrocarbonetos. A parte restante da superfície se assemelha a uma textura de areia molhada ou argila, embora, em detalhes, consista principalmente de água contaminada e gelo de hidrocarboneto.
A análise das imagens também revelou que as estruturas superficiais inicialmente interpretadas pelos cientistas como mares de metano, na verdade, representam gigantescas áreas semelhantes a desertos que abrigam dunas com centenas de quilômetros de extensão. As raízes dessas formações de dunas, por sua vez, estão adormecidas nos ventos que varrem incessantemente a superfície da Lua. No entanto, ainda não está claro do que são feitas as elevações de até 300 metros de altura. Os pesquisadores assumem que as partículas microscópicas que compõem as dunas podem ser sólidos orgânicos ou gelo, formando lagos e rios. Mas mesmo que os especialistas tenham se enganado inicialmente sobre a verdadeira origem das paisagens de dunas, uma coisa é indiscutível. Lagos e rios de metano dominam a forma da superfície da Lua de uma maneira única. Basta dar uma rápida olhada na imagem colorida do radar Cassini de 2006 para reconhecer o quanto essa substância está envolvida na formação da paisagem. A imagem se assemelha a um intrincado tapete de retalhos, o que nos dá uma ideia das dimensões que as acumulações de líquidos podem assumir em alguns casos. Por exemplo, o grande trecho que adorna a borda inferior direita da imagem é o chamado Bocena Lacus, localizado na região polar norte do corpo celeste. Possui um diâmetro impressionante de mais de 100 quilômetros. Ontário Lacus não é menos impressionante, sendo um lago de metano com 15 mil quilômetros quadrados, aproximadamente do tamanho de Schleswig-Holstein. Quando se trata da questão dos maiores oceanos de Titã, no entanto, não há como ignorar as formações avassaladoras que são chamadas de maior pelos pesquisadores. De acordo com isso, o Kraken Mare alcança uma incrível expansão de 400 mil quilômetros quadrados, superando o maior lago da Terra, o Mar Cáspio, em 29 mil quilômetros quadrados. Com uma área de 126 quilômetros quadrados, o Ligeia Mare é um pouco menor, embora atinja profundidades de 210 metros em alguns locais. Se viajarmos um pouco mais ao noroeste, encontramos o Punga Mare. O diâmetro deste lago de metano é estimado em 300 quilômetros, apresentando diferenças e fontes alimentadoras. No entanto, nem todos os lagos de metano são iguais em detalhes. As acumulações de líquido no hemisfério norte-oriental de Titã diferem abundantemente daquelas que se encontram nas regiões mais a oeste. Todas as estruturas no leste podem ser descritas com confiança como enormes lagos ou mares menores. Já as do oeste se apresentam claramente menores, mas muito mais numerosas em quantidade. A análise dos dados revelou que os pequenos lagos não estão localizados ao nível do mar, mas sim adornam os picos de mesas com centenas de metros de altura. Ao mesmo tempo, esses lagos muitas vezes se estendem por centenas de metros de profundidade na superfície, o que leva à conclusão de que eles não podem ser alimentados por afluentes. É mais provável que o abastecimento desse tipo de lago seja reabastecido pelas chuvas regulares de metano, assim como acontece com os lagos isolados de crateras na Terra. Em contraste, os lagos localizados nas latitudes tropicais da Lua provavelmente obtêm seu abastecimento a partir de fluxos subterrâneos provenientes da crosta de gelo. Isso acontece porque as regiões correspondentes do corpo celeste são realmente muito quentes para permitir a precipitação de metano. Consequentemente, as reservas de metano próprio da Lua estariam presentes lá na forma de nascentes na superfície, que abastecem os lagos e, em seguida, entram na atmosfera através da evaporação. Além das semelhanças paisagísticas e das estações como no nosso lar terrestre, o maior companheiro de Saturno passa por um ciclo sazonal fixo, porém com enormes diferenças. As estações do ano em Titã, primavera, verão, outono e inverno, não duram 3 meses, mas sim 8 anos cada uma. Apesar de a colossal Lua levar menos de 16 dias para completar sua órbita em torno de Saturno, o próprio planeta anelado leva quase 30 anos para orbitar o Sol. Quando o inverno se despede da Lua e a primavera de Titã chega, a região polar também emerge da escuridão da longa noite polar. Nesse momento, imensas quantidades de metano evaporam e sobem para a atmosfera. Lá, a substância condensada se acumula na forma de grandes nuvens, que posteriormente se deslocam para despejar chuvas pesadas na superfície.
A dimensão avassaladora que essas formações de nuvens podem assumir é mostrada pelo enorme vórtice de nuvens que Cassini capturou em imagem em 2006. Esse vórtice tinha um diâmetro de nada menos que 2.006 quilômetros, cobrindo quase completamente a região do Polo Norte. A formação de nuvens na atmosfera de Titã já era esperada antes da missão, mas o fato de que essas estruturas alcançariam dimensões tão gigantescas estava além dos sonhos mais selvagens dos cientistas. Quanto aos icebergs, isso é verdade para os oceanos de metano totalmente desenvolvidos, porém, os gigantescos vórtices de nuvens não podem ser aplicados aos icebergs. Em princípio, os pesquisadores consideram possível que tais formações possam flutuar na superfície dos lagos de metano, mas a existência de icebergs em Titã ainda não foi claramente comprovada. Para que isso seja possível, o gelo teria que conter inclusões de pelo menos 5% de nitrogênio da atmosfera, como resultado das propriedades especiais da mistura de metano e etano. Até que os cientistas tenham novas descobertas sobre isso, devemos nos contentar com as representações artísticas que pelo menos nos mostram como os icebergs dos lagos de metano podem ser. Agradecemos por assistir ao nosso vídeo até o final. Sinta-se à vontade para se inscrever e dar um like se você gostou da nossa viagem ao mundo impressionante de Titã. Quer aprender mais sobre as missões espaciais mais espetaculares de todos os tempos? Então, dê uma olhada nos outros vídeos do nosso canal. Mas antes disso, precisamos da sua opinião. Qual imagem de Titã mais te cativou e por quê?